Bora mergulhar fundo numa análise sobre o que realmente separa as pessoas que constroem riqueza de todo o resto. E o mais interessante, isso é baseado na visão de um painel de milionários que começaram do zero. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que tem gente que, mesmo ganhando bem, vive apertada, enquanto outras constroem verdadeiras fortunas? A resposta talvez não seja o que a gente imagina. Tem muito menos a ver com ser um gênio ou ter um diploma chique, e muito mais com algo fundamental no nosso dia a dia. E a resposta está basicamente toda contida aqui, nessa frase do Bruno Perini. A ideia central para entender a mentalidade milionária é essa. Não é sobre o que se sabe, o diploma que se tem, mas sim sobre como se age com o que se tem. Então, vamos começar pelo começo, o primeiro pilar. E olha que interessante, ele não tem nada a ver com finanças, planilhas ou investimentos. É sobre os comportamentos, os hábitos que estão por trás de tudo e que permitem que a riqueza seja não só construída, mas principalmente mantida. Pensa só no exemplo clássico que todo mundo conhece, o ganhador de loteria. É a prova viva disso. A pessoa recebe uma fortuna, mas sem a mentalidade, sem a disciplina comportamental para lidar com aquilo, o dinheiro some. Desaparece tão rápido quanto veio. Agora, se liga nesse caso real, que ilustra isso de uma forma absurda. De um lado, um executivo de Wall Street formado em Harvard. Do outro, um zelador, frentista. O executivo foi à falência. O zelador deixou uma herança de 8 milhões de dólares. Isso mostra que o sucesso financeiro é ditado pela disciplina e não pelo diploma na parede. Um zelador com bons hábitos pode ir muito mais longe que um executivo de Harvard com hábitos ruins. Ok, então, com o comportamento certo, a base bem feita, qual é o próximo passo? Aí a gente entra no segundo pilar, que é sobre usar as ferramentas certas para, de fato, gerar riqueza de forma ativa. E o painel de milionários identificou um processo bem claro, de 3 etapas, que consegue transformar esforço, trabalho duro, em resultado financeiro de verdade. Primeiro, criar valor. E o que é isso na prática? Não é sobre inventar algo revolucionário do zero, não. Muitas vezes, é simplesmente ter a garra de fazer o que os outros não o querem fazer. É resolver problemas e continuar firme naquele trabalho mais chato, mais repetitivo, que faz a maioria das pessoas jogar a toalha. Depois de criar valor, tem um ponto crucial: vendas. Muita gente tem pavor de vender, né? Mas a venda é o motor que gera receita. É a habilidade que vai destravar todo aquele valor que foi criado. Não adianta ter um produto ou serviço incrível se ninguém souber que ele existe. E aqui vem o pulo do gato. A escala. É a escala que transforma uma renda pequena numa fortuna. Pensa num negócio local que atinge centenas de pessoas. Agora, pensa numa plataforma digital, que pode atingir milhões, com quase o mesmo esforço. A escala multiplica o impacto, muitas vezes com um custo extra mínimo. É aí que a mágica acontece. E agora, vamos para o pilar final, a peça que conecta tudo. A gente sai um pouco do o que se faz e entra no como se enxerga o mundo. E aqui está uma das maiores viradas de chave na mentalidade, a troca da certeza pela perspectiva. É abrir mão de um salário garantido, estável, pela possibilidade de um crescimento sem teto, ilimitado. É a diferença entre o caminho do funcionário e o caminho do empreendedor. E essa frase aqui do Thiago Brunetti, nossa, ela resume isso de forma brilhante. A estratégia, o pensamento, a visão, sempre vão gerar mais resultado do que a força bruta ou o simples trabalho duro. É um conceito que se prova verdadeiro há milênios. A história antiga de Jacó, por exemplo, é um estudo de caso perfeito. Mostra que enriquecer quase nunca acontece da noite para o dia. É resultado de décadas. Décadas de obsessão, de estratégia, de perseverança para superar obstáculos gigantescos. Ele trabalhou 14 anos de graça antes de começar a construir o próprio patrimônio. Mas, mesmo com a mentalidade certa, com as ferramentas, ainda existe um último e talvez o maior de todos os obstáculos que segura a maioria das pessoas. É o roteiro cultural. A gente cresce ouvindo a mesma história, né? Estude, arrume um emprego estável, se aposente pelo INSS e, acima de tudo, evite riscos. Só que esse modelo, matematicamente, torna quase impossível construir uma riqueza de verdade. E a parte mais difícil é que a maior resistência, o primeiro deixa disso, muitas vezes vem das pessoas que a gente mais ama. Elas querem proteger, querem segurança e acabam, sem querer, matando a perspectiva de crescimento. Essa analogia aqui do jogador de rugby contra o golfista é simplesmente perfeita.
Os dois se esforçam igualmente, treinam todo dia às 5 da manhã, têm uma disciplina absurda. A diferença? O potencial de ganho. No Brasil, um jogador de rugby de ponta vai ter um teto de renda. Um golfista de ponta, o céu é o limite. Isso deixa claro que talento e esforço não bastam. Se a pessoa está no jogo errado, os resultados sempre serão limitados pelo campo que ela escolheu. Então, a reflexão final que fica é essa. Não é só sobre o quão duro se está trabalhando, mas sim se o caminho escolhido, o jogo que está sendo jogado, pode de fato levar ao destino que se deseja. A grande pergunta é: o jogo que se está jogando é o jogo certo?